Olá pessoal, tudo bem? Iniciando mais uma aula. Hoje nós vamos falar do artigo 226 ao 230 da Constituição da República do Brasil, né? Vamos fazer nossos comentários aí, sem maiores enrolações. Já agradecendo aí todo mundo que curte e compartilha o canal, né? Que está participando aí, canal que já chegou aí, vai chegando a quase 11 mil inscritos, muito obrigado. Artigo 226 ao 230, né, que fala lá no capítulo 7 da família, da criança e do adolescente, do jovem e do idoso, né, que foi aqui uma modificação na emenda constitucional de 2010. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, né? Então, aqui a Constituição abordando o tema da família, que provavelmente é o tema que cai aí nos concursos aí da educação, né? Enfim. Parágrafo 1. O casamento é civil e gratuita a celebração. Ó, casamento é civil e gratuita a celebração. Casar é fácil, né? Separar é mais complicado. Parágrafo 2. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei, né? Então aqui a Constituição aí deu uma abarcada aí também no casamento religioso. Lembrando, gente, né, que existe uma diferença, né? O Estado é laico, né? Então tem casamentos religiosos que, dependendo aí nos termos da lei, pode ter esse efeito civil, né? Existe lá a máxima na religião que diz assim: que Deus uniu, o homem jamais separa. Mas na lei, o homem separa sim, né? Nós vamos ver isso aqui mais adiante. Parágrafo 3, né? Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. É aqueles casos que a pessoa vive junto com a outra, né? E isso é reconhecido como união estável, tá? A pessoa mora, namora, né, vive junto, ali sob o mesmo teto, isso é conhecido como união estável. Parágrafo 4. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Então, a amplitude aqui do entendimento de família, né? Porque as famílias hoje têm vários formatos aí. Tem família que só tem a mãe, tem família que só tem o pai, tem família que tem os dois, tem família que tem dos dois gêneros, né? Então, é uma amplitude aí de interpretação da família, não só essa família entendida aí do ponto de vista tradicional. Parágrafo 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Isso aqui é direitos iguais, então para lá e para cá, né? Então, se, por exemplo, um homem fica com os filhos, ele tem uma condição econômica menor do que a mulher, é natural que a mulher pague pensão para ele. Ah, pessoal, que absurdo isso, né? Mas é o direito para as duas partes, assim como a mulher normalmente acaba recebendo pensão, né? Porque normalmente os filhos ficam com a mulher, mas já existem hoje casos, né, que o homem fica com a guarda dos filhos e aí, portanto, né, ele deve sim receber a devida pensão, né? Não só se ele tiver uma condição econômica, a pensão é para o filho, né? Como eu falei, né, não é só a condição econômica, né? Acabei me expressando aí de uma forma que pode dar a entender que é a condição econômica, né? Mas não é isso. Pensão, no caso, é para o filho, né? Parágrafo 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, né? Então, aí a instituição do divórcio, da separação, como eu falei, a lei prevê aqui no seu parágrafo 6º. Parágrafo 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedado qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas. Ou essa questão de planejamento familiar, ela é de foro íntimo do casal. Existem alguns lugares no mundo, estados, né, que impõem aí um planejamento familiar limitando o número de filhos.
Ah, professor, isso não existe. Existe sim. E a nossa Constituição, ela garante que isso é uma decisão. O Estado tem assim, vamos dizer, o dever, né, de propiciar aí recursos para planejamento familiar, para que a pessoa não tenha um monte de filho sem ter condições, né, de mantê-los. Parágrafo 8. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um do que as integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Aqui colocado essa questão da violência, né, do homem, normalmente é do homem contra a mulher, mas também vale o contrário, é que normalmente a violência, né, as mulheres temos visto vários casos de feminicídio, o que até deu origem também à Lei Maria da Penha, né, para resguardar os direitos aí das mulheres. Mas olha, né, o Estado tem que assegurar, né, mecanismo para coibir a violência no âmbito de relação familiar. Artigo 227, é dever, gente, da família, então é uma obrigação da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade. Esse parágrafo é importante, porque estamos tratando de um dever. Dever é uma obrigação. O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vocês sabem que eu sou diretor de escola, né? E eu muitas vezes me bato com isso aqui. Me bato não, né? Eu debato com os pais, porque os pais falam assim, mas o ano tá acabando, não vou mais levar ele para a escola, essa pandemia, vamos deixar isso para o ano que vem. Não pode, porque aqui ó, é dever da família, da sociedade e do Estado a educação, entre tantos outros, né? Vida, saúde e tal. Então, por que a gente não pode abrir mão da educação? Então, eu, como diretor, tenho que fazer o meu papel, que é garantir vaga, garantir condições para que a criança estude, né? Assim como o município, assim como as instituições públicas. E eu sou um dos agentes públicos que está ali para cumprir esse dever. E o pai também, ó, porque é família, né? Pai e mãe. Então eles não podem abrir mão da educação. Ninguém pode abrir. É um direito da criança, do adolescente e do jovem. Então olha só, né? Além de outros, né? Não pode submeter a negligência, a discriminação, a exploração, violência, crueldade, opressão, né? Então tudo isso aqui, ó, artigo 227. Esse é um artigo importantíssimo aí. Muita gente fala assim, não, na pandemia não quero mais levar para a escola. Não pode, né? Pode até ficar no remoto lá em alguns lugares, né? Mas não pode abrir mão da educação. Parágrafo 1. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos. Então, o Estado tem, né, que promover aí essa assistência à saúde das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Assistência integral, certo? Ele pode fazer parcerias com entidades chamadas ONGs, né, não governamentais, sim, claro, o Estado pode fazer parceria. Em alguns lugares, por exemplo, onde as condições são precárias, né? Nós temos aí o trabalho do Médicos Sem Fronteiras, né? Que vocês já devem ter visto aí na TV. Eles atendem, eles são parceiros, né, do poder público, porque nos locais aí, principalmente lá na região norte, algumas populações ribeirinhas, muito distantes, ou mesmo em áreas de alta vulnerabilidade social, eles estão atuando, a Cruz Vermelha, a Médicos Sem Fronteiras, entre outras entidades aí. Então pode essa parceria. Parágrafo inciso 1. Aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil, que é cuidar da criança, né, desde o seu nascimento, tá? Desde o parto até o nascimento.
2. Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental. Professor, mas o termo correto não é pessoas com deficiência? Sim, mas como eu já falei várias vezes, a Constituição não atualizou esse termo. Então, continua na letra da lei pessoas portadoras de deficiência física. Documentos mais recentes, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já vem com o nome correto. Ah, professor, e se perguntar? Se perguntar, você vai responder aqui. Se perguntar do inciso 2, a resposta vai vir com essa característica aqui, ó, portadores de deficiência. É só uma questão de nomenclatura, tá, gente? Ah, mas portador tá errado? Não, na letra da lei aqui tá correto. Esse termo foi modificado porque o entendimento que importa alguma coisa pode deixar, né? Você porta um objeto, você pode largar ele, e a deficiência física muitas vezes não é assim. Então, né, aliás, não é assim, né? Então, não, o termo não estava muito adequado, mudou, né? Foi mudado, mas continua aqui na letra da lei da Constituição: deficiência física, sensorial, mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Então, aqui, atendendo a pessoa com deficiência, né? Ou como está aqui nesse inciso, o termo antigo que se usava, pessoas portadoras de deficiência. Então, o que esse inciso prevê? A inserção, integração desse jovem no trabalho. É por isso que algumas empresas têm aí, como se diz, né, aquela cota para pessoas com deficiência, certo? Que eles têm que cumprir, né? Por isso que os concursos também trazem lá a cota de 5%. E aqui é importante, gente, que o ministro, né, da Educação atual está indo na contramão, falando da questão de que voltar aquelas escolas que eram separadas. Isso aí é contra tudo que está na lei até hoje, tá, gente? Tudo, né? Então, olha só, por quê? É a inserção. E por que é importante a inclusão? Porque nós precisamos aprender a viver numa sociedade que tem pessoas com deficiência. Eles também precisam aprender a viver com as pessoas que não têm deficiência, porque é na diversidade que a gente aprende. Isso é inclusão, isso é inserção, né? Porque eles vão viver no mundo real, no mundo que não é mundo só onde vai ter autista, só onde vai ter cadeirante, só onde vai ter cego. No mundo real tem cego, tem não cego, tem cadeirante, tem outras pessoas com deficiência e outras pessoas sem deficiência, né? Pelo menos deficiência que eu digo aqui é aquela física, né? Estou falando aqui física, tem a sensorial, tem a mental, né? Porque se a gente for ver, tem tanta gente com deficiência de caráter, né? Então essa não conta aí nessas deficiências. Mas o que acontece? É uma lei que prevê inclusão, e sempre que você for responder, você tem que pensar nisso. Ah, o ministro falou, esquece o ministro. O ministro não está na lei, não está nos documentos. É uma intenção dele que vai contra tudo e contra todos, né? Pelo menos até hoje. Mas isso aí você não pode levar em consideração no concurso. E o que diz aqui, ó, acesso aos bens e serviços coletivos, eliminação de obstáculos arquitetônicos, toda forma de discriminação. Discriminação significa exatamente o que nós estamos falando aqui: separar, segregar, né? Não dá a vaga porque a criança é autista, porque a criança é deficiente visual, enfim, ou discriminar de alguma forma. Ah, essa atividade aqui eu não vou colocar ela porque isso, né? Então pode ser encarado como uma forma de discriminação dependendo da atividade, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então é eliminar essas formas de discriminação, de obstáculos.
Parágrafo 2. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e da fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Hoje, inclusive, se utiliza o conceito de desenho universal. O que é o desenho universal? É aquele prédio que atende todo mundo. Não é um prédio adaptado, né? É diferente de adaptação. O desenho universal, esse termo, é aquele prédio que atende a todo mundo. Que a porta já vai ser mais larga, que já vai ter sinalização, que já vai ter coisa sonora. Enfim, é um prédio que atende a todo mundo. Desenho universal, tá? Então aqui é justamente isso. Tem que garantir, né? Logradouros, edifícios, veículos de transporte coletivo que atendam a pessoa com deficiência. Parágrafo 3. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Inciso 1. Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7 do inciso 33, tá? Então, idade mínima, 14 anos, né, para essa proteção especial. Lembrando, né, que aí tem a questão da condição de aprendiz, etc, que está lá no disposto no artigo 7. Então, você não, 14 anos para baixo, esquece, né, não pode ser admitido aí no trabalho, né? Então, essa proteção especial para a idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, tá, gente? Aí tem a condição de aprendiz, né, tudo isso. Inciso 2, garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, importante, né? 3, garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola, tá? Foi aqui também emenda 65. Inciso 4, garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. Ah, professor, então, adolescente comete ato infracional? Sim, comete ato infracional, está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muita gente critica o Estatuto da Criança e do Adolescente porque fala assim, só dá direitos. Não, tem direitos e deveres, inclusive punições, né, que são os atos infracionais, para aqueles que não cumprem aquilo que está escrito lá. E o ato infracional, lembrando, ele é para adolescentes. E o que é um adolescente para o ECA? A partir dos 12 anos de idade completo. Antes é criança, né? Até 12 anos incompletos, criança de 12 anos completos já é adolescente. Inciso 5. Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quanto da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade. Ou seja, né, quando a gente está pensando em adolescente, por isso que fala princípio da brevidade, excepcionalidade, porque é uma pessoa em desenvolvimento, considera-se, né, criança, adolescente, pessoa em desenvolvimento. Então a medida privativa ela é a mais radical, que é tirar a liberdade do adolescente, né, privá-lo da liberdade. Isso é a medida mais radical, é a medida de punição maior, vamos dizer assim, por isso que ela não pode ser longa, né? Longa porque se entende que a pessoa está em desenvolvimento. Ah, a pessoa não concordo com isso, eu discordo, eu tenho muito adolescente com 16 que já sabe o que é da vida, etc. Aí é uma discussão. O que eu sempre falo para os meus alunos, você pode ter sua opinião, você não pode brigar com a prova e brigar com a lei. Porque se você responder, tem lá uma alternativa que diz assim, mas nós, né, sei lá, faz uma bagunça lá, coloca uma opinião contrária ao que está na lei, e se estiver perguntando de acordo com a lei, você vai errar. Você vai errar. Ah, eu achei essa alternativa melhor. Mas não é o melhor, é o que diz a lei. Tem muita gente que quer brigar com a prova. Então, se você quer passar no concurso, você não pode brigar com a prova, você tem que responder de acordo com a lei. Ah, mas acho um absurdo isso, eu fico indignado. Gente, você está fazendo prova. Se você
não concorda, aí existem mecanismos no nosso país, como por exemplo as eleições, onde se elege deputados federais e senadores, que são eles que vão legislar. Então você tem que ver aí o que cabe para cada um. E se aprofundar na discussão também, não ficar tendo opinião de pronto, assim, já cansei de falar isso, né? A gente precisa, às vezes, pensar um pouco nas situações antes de emitir uma opinião. Inciso 6, estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, no termo da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Então, gente, quando a gente fala aqui disso, né, a gente está falando da medida mais, tirar, por exemplo, a guarda, né, da família, a medida mais também radical, assim, né, tão radical quanto a medida preventiva. É o último caso. Por quê? A gente viu aí a lei valorizando a família. Quem conhece abrigo sabe que não é fácil, né? Não é um trabalho fácil. Então, abrigar uma criança, né, é ruim. Uma criança que é abandonada, que é órfã, é ruim. Ela perde as referências, perde a família. Às vezes a família é muito ruim também. Então, a criança não pode ficar naquela família, se ela está sendo abusada, violentada, né? Aí esses casos realmente não tem condição. Mas não é uma situação fácil, né? Por isso que coloca aqui os estímulos aí para tratar dessa situação. 7. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente, ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins, tá? Então, a lei prevê aí essa assistência a essas crianças e adolescentes. Parágrafo 4, a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. E isso no Brasil ocorre muito, né? Recentemente foi preso aqui na minha região aí uma pessoa que tinha arquivos de, como é que se fala? Pedofilia, crianças, né? Pedofilia, essas coisas. Então, isso aí é violência, né? Abuso, exploração sexual, enfim. Então, é punido severamente. Parágrafo 5º. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros, né? Então, todo mundo aí tem que obedecer à Constituição, mesmo os estrangeiros, quando estão em território brasileiro. Parágrafo 6º. Os filhos, havidos ou não, da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, olha só, aqui a lei estabelece a igualdade entre o filho biológico, né, aquele que é do casamento ali, né, o filho que nasceu ali do casal mesmo, ou do adotado. Então, é as mesmas condições, os mesmos direitos. Tá? A partir do momento da adoção, tem uma equivalência ali, como se fosse um filho biológico, né? Então, não tem diferença. Parágrafo 7. No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se-á em consideração o disposto no artigo 204 da Constituição. A lei estabelecerá, inciso 1, o Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens, né? Então, tem aí o Estatuto da Juventude já. 2, inciso 2, o Plano Nacional de Juventude de duração decenal, presta atenção que as bancas gostam de perguntar isso, hein? Duração do Plano Nacional de Juventude, decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. E artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. O que é isso, gente? Menor de 18 anos é inimputável? O que é isso, Fábio? Ele não responde nosso Código Penal. Ele responde ao que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele cometeu um crime, um assassinato. Ele vai ser julgado penalmente? Se ele é menor, não.
ele vai ser julgado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, eu acho injusto, aí vem também as pessoas quererem discutir com a prova. O que diz a Constituição e o artigo 228? São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas de legislação especial, da legislação especial. Pode, né, para alterar esse artigo 228, seria necessário uma PEC à Constituição, com a maioria dos deputados, né, maioria mesmo, que mudassem isso, que é a idade penal aqui, que é a partir dos 18 anos, tá? Ah, eu discordo, não sei o quê. Mas se perguntar na prova, você sabe disso, né? Aliás, isso aqui dá uma boa discussão de horas, né? Para a gente falar disso aqui. Tem os prós, os contras, enfim, né? Eu sei que muita gente é a favor da redução penal, já houve uma campanha para isso, mas eu acho que o problema não é a redução penal, o problema é outro. O problema nosso é a desigualdade social gigantesca que nós temos, ainda muitos problemas na área social, educacional, de geração de emprego, de oportunidades, enfim, de vínculos, de valores culturais, e nós temos aí um monte. Então, às vezes, reduzir, daqui a pouco a gente está aprendendo, criança de 10 anos de idade, e não está resolvendo os problemas, né? Porque as pessoas acham que ir para a cadeia vai resolver o problema. E eu já trabalhei com menores em alta vulnerabilidade social e em conflito com a lei. E para eles, eu fazia essa pergunta para eles, falei, mas você não tem medo de morrer, de ser assassinado, de ser preso? E eles tinham uma vida tão cheia de problemas, assim, problemas familiares, problemas sociais, problemas com eles mesmos, uma vida tão desgraçada que pro cara ir pra cadeia, morrer, não fazia a menor diferença. Então, a gente tem que buscar soluções mais amplas do que simplesmente mexer numa idade, porque isso, né? Mas eu estou colocando aqui a minha opinião, sei que tem muita gente contrária, né? Não quero causar polêmica, mas é para você lembrar, né, que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Ah, Fábio, mas você está discutindo isso não cai no concurso. É porque às vezes isso é um gatilho mental para você lembrar na hora da prova. Você vai falar, o professor falou aquilo, eu discordo dele. Mas você vai lembrar dos menores de 18 anos são inimputáveis. Que é importante você marcar lá no gabarito correto. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, é um dever, gente, nosso. Né? Tem gente aí que faz filho e esquece que fez o filho, certo? Eu sou diretor, como eu falei, às vezes eu vejo o pai falar assim, mas nós trabalhamos, né? Trabalhamos de segunda a sábado, eu não tenho tempo de olhar a lição dele, eu não tenho tempo de fazer isso. Gente, você não tem tempo para o filho. Agora, a Constituição diz, eu sempre cito, artigo 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E a assistência não é só assistência financeira, não é só pagar as coisas, é assistência em todos os sentidos, inclusive afetiva. Gente, isso aí tem um nome, chama abandono afetivo. Abandono afetivo. A gente teve filho, gente, filho é para a vida toda, e filho é responsabilidade, filho é compromisso, filho é dedicação de tempo. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Nem me fale disso, gente, que eu passo por uma situação dessa aí, né? Mas deixa eu falar. Então eu, por exemplo, amparo a minha mãe todo domingo, eu faço compra, eu cuido das contas dela, porque ela não tem mais condição de fazer as coisas, né? Ela tem lá uma doença degenerativa, então a gente ajuda, né? Organiza, tenta organizar. Então é uma obrigação minha, tá aqui, tá uma obrigação. Eu vou lá toda semana, eu vou no supermercado, faço compra, vou lá, deixo as coisas,
vejo, né, torneira que quebra, não sei o que, chama alguém para arrumar e tal. A gente tem que amparar eles lá, eles não têm mais condições de fazer isso, tem que levar no banco, leva, tem que levar para vacinar, leva, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, leva, se não consegue levar, arruma alguém para levar, né? Então, tem o dever, né, de amparar os pais na velhice. Eu tô lá, parando até meu padrasto também. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Então, as pessoas idosas aqui também têm os direitos assegurados. E aí a gente tem um problema no Brasil, que é essa não valorização, né, do idoso. Hoje até melhorou bastante, viu, gente? Porque já foi muito pior. Mas a gente, né, culturalmente, a gente ainda não é um país que valoriza as pessoas idosas, né? Então a gente tem que valorizar, pois elas são muito importantes para a construção da nossa história. Então preciso valorizar muito isso. Mas, né, eu lembro, cultura japonesa valoriza demais os idosos, valoriza demais os professores, né? Tanto é que na época o imperador Hirohito, eu não lembro mais o nome dele, quando a professora primária dele, velhinha, idosa, foi lá, ele se ajoelhou, né? Fez um gesto lá de reverência. O imperador. Por quê? Porque ela que deu a ele o conhecimento, que mostrou ali os caminhos do conhecimento. Na época é diferente, mas hoje, né, abriu ali as portas do conhecimento. Então o respeito, você imagina, a maior autoridade, né, ali fazendo reverências à professora primária. No Brasil a gente tem muito que aprender com isso. Bom, parágrafo 1. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Lógico, né? Por quê, gente? Essa situação, às vezes, de internar o idoso num lar, por mais bom que seja, né? É muito ruim, né? Muito ruim, né? Porque a pessoa gosta de estar na casa dela. Essa que é a verdade. Minha mãe, por exemplo, tem 2, 3 pessoas para cuidarem dela. Então, mas ela está na casa dela, né? Isso por mais simples que a casa seja, quando você vai num lar assim que tem um monte de idoso lá, sem a família, é uma situação triste, né? É uma situação triste, embora existam bons lares aí, né? Mas, parágrafo 2, a maioria, aos maiores de 75 anos, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Está na Constituição isso. Tá? Então, 75 anos, gratuidade nos transportes coletivos. E assim, gente, a gente termina esses parágrafos aqui. Prestem bastante atenção aí na parte que fala da infância, na parte que fala ali da inimputabilidade das pessoas menores de 18 anos, porque normalmente as bancas gostam de cobrar essas datas, né, essas informações. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.